Olá pessoal, mais um vídeo aí com novidades do sistema WFoot. Nessa versão 3.193 está sendo lançado um relatório, na verdade um dashboard, para analisar métricas de venda dos usuários. Quando eu falo usuários, eu estou falando do garçom, eu estou falando do meu atendente que trabalha lá com a comanda mobile, com a maquininha lá, o Smart POS, fazendo o pedido. Tá? Essas métricas, até hoje, nós tínhamos apenas um relatório em PDF muito simples, com quantidade de produtos vendidos, mas muito simplista. A partir de agora, aqui na aba Gráfico, eu tenho uma opção de menu Ranking Vendas por Usuário. Nós montamos quase que um mini dashboard aqui, só relacionado a métricas de venda. Aqui não tem taxa de serviço, aqui não tem números de desconto, somente métricas de venda individual por usuário, ok? Então aqui eu tenho alguns filtros no topo, certo? Data de lançamento, que seria o período, né, que foi lançado o item na venda. E quando eu falo de lançamento é quando o garçom pressiona o gravar pedido. Não é a hora que abre a venda. Ah, mas qual é a diferença? Às vezes a venda abre antes da meia-noite, mas o garçom lança os itens depois da meia-noite, né? Porque a casa vira meia-noite aberta. Então, se atentar a isso, é pela data de lançamento do item, porque o foco aqui é nas vendas de produtos, ok? Canais de venda, geralmente monitora mesas e comandas, né? Até tem os outros canais, mas é o mais monitorado, por causa do salão. Aqui nós temos a parte de filtros focado em usuários, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixa de seleção que ela já traz todos os usuários ativos que eu tenho no meu sistema, tá? 41. Se eu marcar essa opção aqui, ele vai trazer também os inativos, ó. Observem que ele mudou aqui para 47. E se eu olhar na minha listagem, ele traz na frente de cada usuário inativo a letra I, para mim saber que esse usuário está inativo. Ó, tá vendo? Bruna. Se eu desmarcar aqui, ó, já não aparece mais Bruna, ok? Então eu tenho essa opção aqui também. Às vezes eu quero analisar métricas de um usuário que já não tá mais no time de atendimento. Aí, com essas informações, eu consigo agora fazer uma coisa muito legal, que eu consigo desmarcar os usuários e marcar apenas os que eu quero comparar as métricas. Esses 4 primeiros usuários, ó. Marcando eles, eu mando filtrar os dados, certo? Ah, tenho que ajustar aqui o filtro para 2024, para trazer dados, né? Pronto, ó. Então aqui ele traz total vendido dos 4 usuários, quantidade de pedido dos 4 usuários, ticket médio, que na verdade é o total vendido dividido por quantidade de pedidos, dá 54,38, tá? É o ticket médio dos 4 juntos. E aqui alguns gráficos. Então, quantidade de pedidos por usuário. Quantidade de pedidos independente quantas unidades eu vendi de uma Coca-Cola, se eu vendi 10 unidades de uma Coca-Cola, mas a pessoa pediu de uma vez as 10 unidades, eu fiz apenas um pedido. Ah, mas ela pediu 10 unidades, mas eu pedi uma vez com 10 unidades. Então, quantas vezes eu pressionei o botão gravar? Uma vez só. Então, isso é a quantidade de pedidos, tá? Isso é a quantidade de pedidos. Total vendido por usuário. Então, quanto cada usuário vendeu naquele período. Ticket médio por usuário, que na verdade nada mais é do que o total vendido por usuário dividido pela quantidade de pedidos por usuário. Então, aqui eu separo por usuário o ticket médio, que é bem bacana. E a quantidade de itens por usuário, que é diferente da quantidade de pedidos, gente. Como eu dei o exemplo, a pessoa pediu 10 Coca-Colas de uma vez só. Eu fiz um pedido só de 10 Coca-Colas. Então aqui vai aparecer um pedido na quantidade de pedidos. Mas quantos itens eu pedi? 10 unidades, tá? Então por isso que eu falo até aqui embaixo, ó, quantidade de itens, unidade, grama, enfim. Porque dentro de um pedido, a pessoa pode ter pedido 10, 15, 20 cervejas, água mineral, enfim. Então itens eu segrego pela unidade mesmo, pela quantidade de produtos que eu estou vendendo ali. E quantidade de pedidos é quantas vezes o garçom pressionou o botão gravar lá da comanda mobile, enfim, entendeu? Que tem uns itens lá separados, né? Então, dentro de um item tinha 10 unidades, dentro do outro item tinha 20 unidades. Eu vou ter 2 pedidos, porém com unidades maiores, né? Porque eu pedi 10 em um e 20 no outro, tá? Então não confundir pedidos com itens, ok?
E fora isso, eu tenho a possibilidade de analisar os produtos vendidos individualmente. Tá? Então, se eu clicar aqui nessa opção, analisar produtos vendidos, eu tenho aqui do lado esquerdo todos os usuários que eu tenho aqui no meu sistema. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui no Elmo, ele vai trazer para mim uma grade com os produtos que o Elmo vendeu, valor, quantidade, categoria. Posso arrastar a categoria aqui para cima, que ele agrupa para mim, eu posso abrir individualmente por categoria, para ver o quanto ele vende, quais produtos ele vende dentro de uma categoria, né? Por exemplo, aqui, ó, cerveja mais original, é o que o Elmo vende, tá? Eu consigo analisar separado, se eu devolver a categoria para cá, ele volta a categoria lá. Posso exportar isso para Excel, clicando nesse ícone aqui, exportar para Excel, tá? E aqui embaixo eu tenho os gráficos também relacionados ao Elmo. Então, ó, vendas por categoria. Aqui eu consigo somar quanto o Elmo vende por categoria. Aqui eu não quero saber o produto, quero saber a categoria. Tá? Então eu sei quanto ele vende por categoria. E aqui eu tenho itens finalizados versus cancelados em relação ao Elmo. O que é isso? Em quanto dos pedidos que ele faz, eu tenho eles finalizado e quantos é necessário o caixa cancelar. Por um erro do garçom, por um erro da cozinha ou porque o cliente desistiu, tá? Então veja que aqui eu tenho 0,89% dos pedidos dele são cancelados, né, dos itens que ele pede. E 99,11% é finalizado com sucesso, ou seja, o pedido é entregue, sai tudo certinho lá da cozinha. Vamos ver um outro aqui, ó, o Emerson. O Emerson, ó, 0,92, tá? Em relação ao que ele pede, 0,92% geralmente é cancelado, tá? Vamos pegar um outro aqui, o Eric, 0,73. Vamos pegar o Diogo, 1,13. Olha, aí a gente precisa analisar, né? Em relação aos outros, ele cancela um pouco mais de itens, né? Por quê? Erro de lançamento, erro da cozinha, o cliente da praça dele cancela mais, por quê? Tá? Porque a gente viu que os outros ficam abaixo de 1%. E o Diogo, no caso aqui, o exemplo, acima de 1%. Tem várias métricas que precisam ser analisadas aí para entender o porquê se cancela tanto. Mas, enfim, agora a gente tem um relatório mais amplo dessas métricas que a gente não tinha antes, tá? Então, aqui eu dou um relatório mais apurado em relação a produtos. Se eu quiser voltar para a tela anterior, é só clicar aqui no voltar, ó, e eu volto para o dashboard anterior. Aí eu quero comparar mais alguém. Vou comparar aqui então o Diogo. Marquei o Diogo, mandei comparar aqui, ó, já remonto os gráficos aqui novamente, tá? Então basicamente é isso, pessoal, essa opção, lembrando, ela está aqui em gráficos, ranking de usuários. Perdão, ranking de vendas por usuários, né, pessoal?